Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. E hoje eu gostaria de tratar um pouco de um assunto que está com bastante relevância, está sendo muito debatido, que é o ChatGPT, né? Já vem desde o final de 2022, isso já vem sendo debatido e muito discutido na sociedade, e as chamadas inteligências artificiais gerativas ou generativas. Eu prefiro usar o termo gerativo, depois eu explico por quê. E essa interface entre ciência e tecnosciência, né? Então, em outro momento aqui no canal eu vou falar mais sobre isso, mas quais seriam de fato as mudanças significativas que essas inteligências artificiais gerativas elas trariam, de fato? Então, houve aí uma carta assinada por autoridades intelectuais, pensadores, empresários, pessoas de extrema relevância em vários âmbitos da sociedade, pedindo a suspensão dos testes, né, da OpenAI, que é a empresa agora mantenedora, né, a empresa central que tem administrado o ChatGPT, com medo, né, alegando aí um medo, temendo, né, temerosos dos impactos que essas novas inteligências artificiais podem ocasionar. E aqui no Brasil a gente está tendo esse debate também bastante assíduo sobre os projetos de lei agora de controle, né, de fake news e de monitoramento das redes sociais e da internet de modo geral. Tudo isso é muito complexo, há muitas questões aí, políticas, enfim, a serem tratadas. Eu não vou entrar nesses meandros, não, pelo menos por enquanto. Eu só quero, na verdade, fazer algumas reflexões preliminares para a gente entender um pouco o que é a inteligência artificial, uma IA gerativa, e o que ela traz, de fato, de diferente das demais IAs. Afinal, o mundo ele é todo cheio de bots e de robôs e de IAs, desde as operações mais simples que nós temos, envolvendo celulares, computadores, enfim, as IAs elas já estão aí, já faz um bom tempo e elas estão operando. Qual que é a diferença do ChatGPT em relação a outras IAs? Então, assim, primeiro ponto, né, que é importante a gente refletir sobre, é entender justamente a diferença entre IAs comuns e as IAs gerativas. O que é uma IA comum? A IA comum, as IAs, inteligências artificiais, elas são sistemas de varredura e de mapeamento de dados para a realização de previsões e para se otimizar recursos. No fundo, as IAs elas são sistemas preditivos. Então, a ideia básica preciso compreender, né, a quantidade de determinar, por exemplo, uma imagem, né? Então, o que é uma determinação de imagem? Uma determinação de imagem ela pode ser, por exemplo, de leitura facial, de biometria. O que a IA faz? Ela recolhe as IAs clássicas, comuns. Elas recolhem o maior número de pixels e de informações sobre rostos humanos ao redor de todo o planeta, de todo o banco de dados disponível na internet, de rostos humanos, e aí a partir do cruzamento desses dados ela consegue fazer predições, né? Estabelecer estruturas preditivas. Então, se algo acontecer, né, envolvendo o Rodrigo, Rodrigo será identificado, né, porque o rosto do Rodrigo foi cotejado e foi definido e determinado a partir dessas bilhões e bilhões de informações e de pixels de outros rostos que não são do Rodrigo. E assim sucessivamente, né? Então, ações bancárias, ações empresariais. Então, o que uma IA faz? Ela vai recolher o máximo possível de informações sobre um determinado ponto para ajudar uma empresa a saber definir cenários futuros. O que a empresa pode, ela vai investir em tal ou tal produto, como que ela pode capitalizar melhor, né, os seus investimentos, a sua produtividade, né, os seus produtos. Então ela está fazendo, essa IA ela está atuando no sentido preditivo, né? Ou seja, essa é uma das bases, dentre outras, né, das IAs clássicas. As IAs gerativas, elas têm uma peculiaridade de gerar novas informações e combinações a partir dessa gigantesca nuvem de dados. Então não se trata apenas de mapear os dados e de estabelecer uma especificidade e prever cenários futuros. As IAs gerativas, elas geram, né, novas informações e novos seres, né, novas imagens, novos textos, a partir dessa combinação.
Então é um sistema combinatório, que também é preditivo em alguma medida, mas que se baseia, né, usa essa varredura e esse mapeamento em escalas monumentais para se gerar algo novo, e por isso generativo ou gerativo. Então isso é bem importante porque essa capacidade gerativa, ela muda de um modo significativo a natureza dessa tecnologia. Então, nós não podemos falar que sejam tecnologias totalmente equânimes ou que sejam a mesma. Então, IAs clássicas e IAs gerativas, elas são diferentes. Por quê? Porque as IAs gerativas, elas têm essa propriedade de combinar e de gerar algo novo. E isso tem muitos impactos que aos poucos, enfim, a gente pode trabalhar aqui em outros vídeos, tratando de inteligência artificial e dessa interface entre ciência e tecnociência, esse novo termo, né, que você tem usado sobretudo a partir da segunda metade do século XX, que é o termo tecnociência. Em outro momento eu vou explicar um pouco melhor o porquê desse termo e essa importância que nós temos aqui. Então, quando nós temos essa capacidade de gerar algo novo, é como se as IAs gerativas elas estivessem mimetizando ou mesmo hackeando a própria linguagem humana, porque é a própria capacidade simbólica que o humano tem de criar. Então, à medida em que ela não apenas mapeia e cruza informações para prever, ela está produzindo informações a partir do mapeamento, ela tem um âmbito aí que a gente poderia dizer, entre aspas, criativo. Aí tem muita peculiaridade, muitas questões para a gente falar em torno dessa palavra criativo. O que é um ser criativo? Mas estou tomando aqui o termo criativo numa acepção muito simples, ou seja, a capacidade de criar. Não estou dizendo que ela seja original naquilo que ela cria, até porque ela está se baseando em informações pré-existentes. E há um longo debate ético em torno disso, porque se ela está criando a partir de dados que já existem. E esses dados pertencem a alguém. Então, essa que é a questão. Então, o mais importante, né, é isso. As IAs gerativas, elas são capazes de gerar / criar novas informações, novos seres, né? Digo seres aqui, textos, imagens, né, enunciados, formulações, discursos, ou seja, produzir novas realidades até, né, nesse sentido, mas elas não são capazes de produzir ou criar a partir de experiências, porque não há um nível experiencial de ter a experiência daquilo que se está criando. E isso distingue radicalmente a criatividade humana da criatividade das IAs. Então esse é o primeiro ponto, né, a gente poder distinguir essas duas naturezas de IAs. O segundo ponto é que essa divisão entre gerar e criar por meio de dados e gerar e criar por meio de experiência e por meio de memorização, mas aqui memorização também está no âmbito computacional das IAs, né? Enfim, isso entra num outro aspecto, mas há aqui dois caminhos, né? Criar e gerar por meio de dados, as IAs gerativas, e criar e gerar por meio de experiências, no caso dos humanos. A diferenciação básica aqui ela ocorre em três âmbitos. O primeiro âmbito é o seguinte, né? Por que apenas os humanos eles criam e geram a partir de experiências? Em primeiro lugar, digamos assim, qual a diferença? Qual seria a primeira diferença? A primeira diferença seria de inteligência. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de inteligência, nós temos que imaginar que a inteligência é uma forma de discriminar e quantificar dados de um modo exponencialmente cada vez mais eficaz. Então, por isso é que as IAs elas serão melhor, né, tão ou mais eficazes em suas predições, em suas previsões de cenários futuros, quanto mais inteligentes elas forem, ou seja, quanto mais dados e quanto mais sutil for o cruzamento desses dados que elas consigam amealhar. Então, a gente pode dizer que, de fato, as inteligências artificiais são inteligentes. Não se pode dizer que não são. Assim como todos os animais e os seres vivos da natureza, eles são inteligentes. Por quê? Porque os seres vivos eles estão processando dados da natureza. Então, para qualquer ser vivo no seu ecossistema, né, desde a evolução da vida, né, do ponto de vista da teoria de Darwin, da teoria da evolução, todo ser vivo é inteligente porque todo ser vivo está
processando dados que lhes são passados do meio ambiente, armazenando esses dados por meio de memória, recombinando esses dados e se adaptando mais ou menos a um meio de modo mais ou menos eficaz a partir dessa combinação de dados e desse processamento de dados. Então, desde os seres mais simples da natureza, até os vegetais, as plantas, as bactérias, todos os seres vivos, eles têm níveis de inteligência. Por quê? Porque inteligência implica simplesmente quantificação de dados e processamento de dados e modos mais ou menos eficazes de se processar os dados. Isso, eu diria, até expandindo até para um conceito da cosmologia, que em outros momentos aqui no canal eu vou trazer, que até mesmo os seres inorgânicos ou a própria estrutura da matéria, ela está centrada no conceito de informação. Então, o que nós estamos falando é de dados e informação. Então, a gente poderia pensar que até há níveis de inteligência em todos os seres que trocam, permutam, armazenam e transformam informações para se otimizar, né, e se tornar cada vez mais eficazes as suas ações e os seus modos de ser no mundo. Ponto. Então, a questão da inteligência, tudo bem, ou seja, as IAs, elas são inteligências, os humanos têm inteligências mais específicas e todos os seres vivos, de uma certa maneira, a têm. O segundo ponto, que é dentro dessas comparações entre humanos e IAs, é o ponto da senciência. A senciência, ela diz respeito à dor e a prazer, ou seja, a propriedade que seres orgânicos vivos, e daí aqui exclusivamente seres vivos e orgânicos, têm a suscetibilidade à dor e ao prazer, isso que se caracteriza como uma senciência. A gente pode dizer que as IAs, elas são sencientes? A gente pode sim. E por que isso? Talvez não agora, neste momento, mas provavelmente ainda vai haver IAs sencientes. É quase certeza de que elas vão existir. E por quê? Porque nós, no momento, nós somos reféns de um certo imaginário maquínico. Ou seja, nós pensamos muito as inteligências artificiais a partir de modelos de máquinas. Mas existe algo no horizonte que já está sendo investigado, que é a chamada computação quântica. E além da computação quântica, e dentro da computação quântica, que tem a ver com a teoria quântica, que é um novo modelo, né, de descrição da matéria e da estrutura do universo, existe a chamada computação biológica. O que é a computação biológica? É a possibilidade de inscrever informações em seres vivos, em DNAs. E usar o próprio suporte da vida, o próprio DNA, ou seja, a base da informação da vida, para inscrever informações artificiais ali, e essas informações serem processadas dentro da própria vida. Então, curiosamente, nós estamos agora vivendo o surgimento de computadores biológicos, uma planta que pode ser um computador, por incrível que isso pareça. Então, essa fronteira entre o que seria a senciência e a inteligência, no caso das IAs, nós precisamos pensar nisso, porque de fato elas podem vir a ser sencientes. E essa é uma crítica, né, dizer que elas não são passíveis de sensações, de prazer ou dor, isso ainda está preso no nosso imaginário maquínico. E nós precisamos avançar, porque já há novas descobertas e novas estruturas, aí, novas conquistas da biotecnologia que vai trazer esse horizonte, ou seja, de inteligências artificiais de fato sencientes. Aí, nesse sentido, qualquer informação operável que possa ser inscrita em genes, né, vai poder ser computada e, por conseguinte, vai poder gerar uma inteligência artificial. Nesse sentido, o que seria o terceiro momento, né, ou o terceiro aspecto dessas aproximações e distinções entre humanos e IAs? O terceiro aspecto seria da consciência. A consciência já é um conceito bem mais complexo e bem mais delicado. É um conceito matricial na filosofia, né? Vou trabalhar aqui no canal de modo bastante detido esse conceito de mente e de consciência,
Mas a consciência, no sentido da tradição da filosofia, desde a antiguidade, sobretudo desde a filosofia medieval, e isso se colocou de modo mais claro a partir do século XIX, consciência pressupõe intencionalidade, ou seja, pressupõe um sujeito autorreflexivo que faça juízos sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca e que haja de modo intencional, ou seja, existe algum fio condutor nas suas ações. E esse fio condutor não seria apenas senciente e também não seria apenas inteligente. A consciência, ela diz respeito a um núcleo de atividade do pensamento, que é um núcleo reflexivo, autorreflexivo, capaz de se questionar a si mesmo, e a partir desse questionamento, desse questionar-se a si mesmo, é capaz de estabelecer escolhas e intencionalidade, porque nada mais, o termo intencionalidade não é nada mais do que isso, né? É intencionar objetos, ações, valores, critérios valorativos, e aí entra toda a questão da justiça, da moral, da ética, que as IAs não têm e talvez elas não vão ter em tão breve. Por quê? Porque justamente a consciência seria essa espécie de residual que é propriamente humano, é especificamente humano e talvez pertencente a outros seres orgânicos, vivos e não maquínicos. É um outro debate esse, muito complexo, que a gente chama de consciência humana e de consciência distribuída, ou seja, um conceito de consciência que extrapola, né, o núcleo do humano, mas para o nosso interesse aqui, o mais importante é isso. Por enquanto, a gente não pode dizer que a IA não vá ter consciência, por quê? Porque nada impede que haja e venha a haver, como muitos teóricos da computação defendem, um computador universal, futuro que é capaz de computar todos os processos dos seres vivos, incluindo os humanos. Entretanto, para esse computador, né, esse virtualmente existente, que vai vir a existir, ele conseguir ser consciente, ele teria que computar todas as informações do universo, desde a sua origem até agora. Porque a nossa consciência, se ela não é definível e se ela é esse lugar residual, esse lugar de difícil circunscrição, ela é qualitativa, ela não é quantitativa, como a inteligência, e se ela não é só sensitiva, ou seja, se a consciência também não diz respeito apenas à sensorialidade e à senciência, a capacidade de sentir que os seres possam ter, se ela é esse núcleo duro, para se chegar a esse núcleo duro, esse computador ou essa hiperinteligência, precisaria rebobinar e fatorar e datificar e processar todas as informações do universo, desde a sua origem, porque foram essas informações todas que fizeram com que nós sejamos o que nós somos, que nós tenhamos esse aparelho cognitivo, esse tipo de organismo, esse tipo de percepção, e o nosso cérebro, o nosso organismo, que é a base, né, de onde emerge a consciência, nosso cérebro, nosso organismo, nosso corpo, né, nossa fisiologia até, ela está sendo programada, entre aspas, pelo universo desde a sua origem. Então, para que uma inteligência artificial imite e emule, rivalize e até supere a consciência humana, ela precisaria deter todas essas variáveis distribuídas de toda a informação do universo que gerou seres singulares como nós, né, que estão sendo programados, entre aspas, desde a origem do universo. E, por conseguinte, essa IA precisaria deter esse programa para poder programar algo que nós chamaríamos de consciência. Então, vejam só, não quer dizer que não possa haver consciência nesse sentido, mas o que nós precisamos pensar é que, por enquanto, falar em senciência e em consciência, nos termos da IA, ainda é mistificação. Senciência pode vir a surgir a partir da computação biológica e, de fato, certamente surgirá. A inteligência já existe e, de fato, as IAs são inteligentes, assim como tantos outros seres vivos o são, e ela mimetiza esses seres vivos e faz varreduras de dados e ela
às vezes pode ser mais inteligente para certas operações do que alguns seres vivos, e esse é um dos debates éticos que concerne os humanos, mas na questão da consciência ainda é uma questão de mistificação, ou seja, nós não podemos falar que IAs sejam conscientes. Bom, esses são alguns pontos só, eu vou voltar aqui falando sobre outros pontos. O ChatGPT e as IAs gerativas, elas geram muito debate, mas me siga aqui no canal, acompanhe a nossa atividade e minhas postagens, que a gente vai tratar ainda de muitos temas correlatos, de muitos desses conceitos que eu trouxe aqui para vocês. Um grande abraço.